Vamos então à nossa aula. Deixa eu tomar água aqui, que a garganta está ardendo. Pode ver que a minha voz está alterada, né? A garganta está ardendo. O que acontece? Lá no Rio de Janeiro, o nome do meu pastor era Juvenil Félix, né? E ele, quando deu pra gente aula lá sobre homilética, ele falava algo muito importante. Ele falava assim: olha, o seu esboço tem que ser como um corrimão que te ajuda a ir para frente, mas ele não pode ser uma muleta que sem ele você não consiga ficar em pé. Então hoje eu vou botar na prática isso, porque eu preparei toda a apresentação, só que ela não quer abrir no programa do computador da igreja. Glória a Deus. Aí pior que você fica assim, né? Naqueles mínimos detalhes, acertando a foto, com a imagem que combina melhor para trazer uma melhor elucidação para os irmãos, para caracterizar mais. Infelizmente ele não quer abrir aqui no computador da igreja, né? Que foi pelo LibreOffice que eu fiz. O daqui é o Office. Ele está dando conflito ali, não está conseguindo abrir. Mas vamos seguir aqui pelo esboço que eu fiz. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito sobre a vida dos irmãos. A parte que eu vou estar ministrando hoje, né, da história da igreja, que já foi muito bem introduzida pelo professor, pastor Denis Isidro, deu continuidade com meu amigo seminarista Otacílio, e hoje eu vou continuar de onde ele parou. Então, a parte que eu vou pegar aqui é do primeiro Papa medieval, é o período de 590 a 800 depois de Cristo. Tem como título aqui o surgimento do Império e do cristianismo latino-teutônico. Esse termo, teutônico, é comum para você, quando fala assim, latino-teutônico, você entende bem o que isso quer dizer? Isso tem esse significado claro para você, do teutônico? O teutônico vem daqueles povos germânicos que estavam ali. Então, essa manifestação do cristianismo que mistura o povo teutônico, que acaba de entrar no Império Romano, né? Desfez ali o Império Romano. Então, tem esse enraizamento, essa consolidação, essa construção do cristianismo a partir desses povos. Então, isso aqui marca o período medieval. E a gente vai comentar um pouco sobre esses marcos de período medieval. Quando a gente fala de Idade Média, Idade das Trevas, comumente na história, né? Se você aprender na escola, na faculdade, ele vai marcar para você a partir de 475, a queda de Roma, que marcaria a Idade Média. Mas quando a gente fala da Idade Média, na visão da igreja, ela tem uma outra concepção de acordo com o livro. Ela é debatida que a Idade Média pode começar a partir de 313, que é quando dá garantia da liberdade religiosa. Então, alguns estudiosos, alguns escritores consideram a Idade Média da igreja a partir de 313, outros a partir de 325 do Concílio de Nicéia, outros da Batalha de Adrianópolis, em 378. Essa batalha foi uma batalha que o Império Romano teve uma perda muito grande, né? Foi uma derrota muito grande para o Império Romano. Então, alguns estudiosos marcam que essa derrota dessa batalha já marca o início da Idade Média. Nessa batalha, cerca de 20 mil soldados romanos morreram. Houve uma mudança drástica na ideia de guerra do Império Romano nesse período. Eles foram massacrados nessa batalha. O imperador morreu nessa batalha. Grandes nobres romanos morreram nessa batalha. Então, muitos estudiosos já dão esse período de 378 como marco do início da Idade Média, da queda do Império Romano. Para você ter ideia, mudou a filosofia de combate do exército romano de infantaria para cavalaria, porque os inimigos atacaram com cavalaria e atropelaram os exércitos romanos, e foi uma derrota lastimável. E outros 476 da queda do último Império Romano. Porém, o livro ele aborda aqui essa questão que a Idade Média para a igreja ela se inicia no ano 590 com o Papa Gregório I. Embora a gente vai ver mais na frente que ele não puxava para si esse título de Papa, né? Ele
afastava esse título de Papa, mas de fato ele era o Papa. E os marcos que ele trouxe. A Idade Média também é chamada de Idade das Trevas, Idade Obscura, Obscurantismo. E esse termo Idade Média, ele foi citado primeiramente por Christoph Keller, em 1669. Eu vou tentar passar para vocês aqui alguns pontos, como a gente aprendeu na escola, alguns pontos de datas, nomes, e vou tentar encaixar isso aí com o pensamento que estava por trás disso, o que isso resultou, quais foram as consequências disso, o que isso resultou, principalmente no sentido da igreja, né? Quando a gente fala da igreja aqui no caso. Idade das Trevas. Então esse termo, chamado de Idade das Trevas, que é algo que a gente chama de, na escola se chama de Alta Idade Média, que vai desse período de 476, 500 até 1000, ele tem visões diferenciadas. Depende do ponto de vista que a Idade das Trevas é um termo pejorativo, né? Idade das Trevas, idade onde o pensamento estava apagado, esse período aí nada de bom foi feito, nada foi construído. Então, quando se fala Idade das Trevas para esse período, a intenção de quem fala é nesse sentido, dizer que ali nada de bom foi criado, nada de bom foi feito, não houve progresso nenhum para a humanidade, não houve progresso nenhum para a sociedade. No entanto, essa é a visão dos homens da Renascença. Eles olham para esse período de 500 a 1000, a Alta Idade Média, e falam assim, não aconteceu nada de bom, não tem nada que se aproveite desse espaço de tempo, dessa construção, desse pensamento humano dessa época aí, foi destruído. E eles olham isso aí como uma crítica à igreja. A igreja impediu o crescimento social, o crescimento cultural, intelectual da humanidade, foi uma represália. Esse é o pensamento dos homens da Renascença. Quando a gente olha a visão dos protestantes, né, após a Reforma, quando você vê a visão do protestante comentando esse período de 500 a 1000, você vai ver que eles também vão falar de maneira muito crítica, dizer que eram as trevas. E o protestante, quando os homens da Renascença, eles apontam para a questão cultural, social, né, científica, os protestantes eles comentam esse período de maneira crítica, olhando para a questão da igreja, da sua doutrina, da sua fé, do seu distanciamento da igreja primitiva, da fé verdadeira, da fé genuína, podemos dizer assim. Essa é a visão do protestantismo. Mas quando a gente pega um comentário da Igreja Católica, ele já vem totalmente diferente. Eles falam que esse período foi a época de ouro da igreja. Foi a época que a igreja tomou poder, foi a época que a igreja se expandiu, foi a época que a igreja se consolidou, foi a época que a igreja se fortaleceu, se orientou, construiu bases sólidas para crescer do que a igreja é hoje. Essa é a visão da Igreja Católica, no caso, né? Então, voltando aqui na questão da Igreja Protestante, vocês viram aí pelos comentários do meu amigo Tarcísio, já pelas aulas dele anterior, as questões que foram acontecendo ali no meio da igreja, que a igreja se tornou Estado, veio aquela associação de igreja com Estado, e houve uma conversão em massa, né? Houve uma conversão em massa, sincretismo. Então, a ideia do protestantismo, da visão do protestantismo para esse período, eles dizem que essas pessoas elas não se converteram de fato. Eles se afastaram da primeira prática da igreja primitiva, de como a igreja crescia no coração, e a igreja começou a crescer por fora do Estado, não crescer no coração das pessoas. Essa, então, era a crítica. E nesse período, então, surge o que a gente chama do primeiro Papa medieval. O Ocidente estava conturbado, né? As tribos teutônicas já tinham avançado, tomado ali o Ocidente, então havia uma conturbação política naquele ambiente ali, e nesse período conturbado surge então esse Papa de nome Gregório I, ou também Gregório o Grande. Quem foi esse homem, né? Ele nasceu de uma família rica, uma família nobre,
e tradicional de Roma. Ele era um homem rico, né? Seu pai era muito rico, era dono de palácio, de grande riqueza, a família dele era muito rica. Ele teve uma formação jurídica, ou seja, ele estudou, foi estudioso, teve uma formação jurídica, e ele foi nomeado em 573, aos 33 anos, como prefeito de Roma, um cargo de muito destaque, de grandíssimo destaque. Roma ainda era referência naquela época, uma das maiores cidades, e ele era o prefeito de Roma, um cargo de muito destaque. E ele abriu mão de toda essa fortuna do seu pai por conta da fé cristã. Ele abriu mão dessa fortuna. Quando seu pai morreu, eles doaram o dinheiro todo para a igreja, já doaram toda a fortuna deles para a igreja, doaram tudo, tudo. Então, ele era um homem que ele tinha muita, como é que a gente diz assim? Desapego, credibilidade também, porque ele era alguém que não era só de palavras, certo. Era alguém que as pessoas olhavam para ele e via um homem que, de fato, era um homem de fé, tanto é que ele colocou em prática, abrindo mão de uma fortuna gigantesca. Para você ter ideia, com o dinheiro da família dele, foram abertos 7 mosteiros. Um dos mosteiros foi até o palácio que era do pai dele, ele doou para a igreja. E virou um convento, o qual a própria mãe dele foi trabalhar nesse convento. Serviu lá nesse convento durante muito tempo. Então, nesse período, ele também virou monge, ele se tornou monge. Ele foi para lá para estudar a palavra de Deus, para estudar a Bíblia, para se dedicar mais a Deus. Ele deixou de ser o prefeito e foi se tornar um monge. Então, mais um ponto que ele dá destaque, que as pessoas olhavam para ele e diziam assim: nossa, esse homem realmente ele tem uma missão no céu aqui na face da terra. Abriu mão agora de um cargo excelente, de destaque, de renome político, de riquezas, e se tornou monge. Então, quando ele se torna monge, ele vai lá se dedicar, e há um adendo muito interessante que o autor faz sobre as motivações de Gregório a se tornar monge. Ele faz um comparativo com Agostinho, que foi para o mosteiro para estudar. Ele vai para estudar, buscar conhecimento da palavra de Deus, queria conhecer mais das Escrituras, queria se aprofundar mais na teologia, e o autor aqui dá um destaque que Gregório ele também vai para o mosteiro, só que a intenção dele, além de estudar, também estudar, mas não era prioridade, era se aproximar mais de Deus, era ser um homem mais santo, um homem mais piedoso, um homem que estivesse mais em contato com Deus. Ele via então no mosteiro a possibilidade de ele ir lá e crescer espiritualmente. Esse foi o foco dele. Ele vai, se dedica e tem muito sucesso nessa empreitada, ao ponto de a igreja colocar isso aí na igreja do Ocidente. A gente está falando aqui de Roma, né? Lembra que o Império está dividido, Ocidente e Oriente, né? Roma e Constantinopla. Ao ponto de a igreja mandar ele como embaixador da igreja de Roma para Constantinopla. E ele passa 7 anos como embaixador de Roma lá em Constantinopla. Um dos termos que o autor cita, né, e que era conhecido na época, que ele se tornou monge para glorificar a Deus. Essa era a motivação dele, ele queria glorificar a Deus. Então ele vai para Constantinopla, passa 7 anos como embaixador da igreja de Roma lá em Constantinopla. E é uma coisa interessante, Constantinopla, né, a linguagem deles lá do grego, mas ele passa 7 anos lá, e o autor destaca isso aqui, que ele não aprende o grego, né, que era a língua original dos escritos, e ele não aprende. Então você vai ver que lá na frente, isso traz como um resultado assim, que a teologia dele não era tão profunda, que ele não conhecia os escritos originais, mesmo tendo morado 7 anos lá em Constantinopla. Os feitos de Gregório: ele aumentou o poder do bispo de Roma. Então, nesse período aqui lá em Constantinopla estava com mais poder do que Roma. A gente pode dizer assim, estava com mais poder do que Roma. Havia um alinhamento muito grande entre o rei, né, o governante lá de Constantinopla, do Império do Ocidente, e o bispo do Ocidente, o bispo de Constantinopla. Havia eles estavam muito próximos, né? Eram bem juntos, porque havia rompido o Império Romano, havia dividido no meio, os teutônicos tomaram, que é a parte ocidental, mas a oriental ainda estava como se fosse o Império Romano do Ocidente, como um dos comentários. E esse bispo da igreja de Constantinopla, ele queria para si
o poder, a autoridade e o título de ser considerado bispo universal da Igreja Católica, ou seja, o Papa da Igreja Católica. E ele fez os seus esforços para que isso acontecesse. Tentou politicamente por várias vezes, mas Gregório resistiu. Então aqui o autor que fala que Gregório resistiu, não aceitou isso de maneira nenhuma. E quando foi em 602, quando há a troca do governante, lá em Constantinopla, o governante passa a ser Focas, e esse homem ele cria na verdade uma revolução, ele toma lá Constantinopla, e durante essa revolução, o que ele faz? Ele comete um ato assim que desagrada a igreja, por demais, porque ele mata a esposa do anterior governante e mata todos os descendentes. Então, como o governante anterior era muito próximo da igreja, a igreja é um distanciamento de Focas nesse momento. Então essa é a brecha que Gregório vê de se aproximar do governante de Constantinopla. E ele se aproxima desse governante e ele pega e legitima o governo desse governante, Focas. Então, Focas, ao ser legitimado pela igreja, porque a igreja legitimava os reis nesse tempo, ao ser legitimado pela igreja, se vamos supor assim, autenticado, é como se Gregório tivesse dado um carimbo assim de você está valendo, você está em voga, está ok, a gente reconhece você, a igreja reconhece você. Então Focas nesse momento aponta para Gregório e deixa ele ser, como que a gente pode dizer, o Papa. Dá a ele todo o poder sobre toda a igreja, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Então nessa manobra que Gregório faz, apoiando esse governante, ele se torna o Papa de fato, embora ele não queira o título de Papa. Quando falam para ele, olha, você é o Papa, ele não quer esse título do Papa, mas de fato ele se torna o Papa. E o título que ele puxa para si, que ele comenta, é que ele agora não é o Papa, mas ele é servo dos servos de Deus. Isso você vai encontrar escrito em muitas referências de Gregório. É o título que ele puxa para si. Como administrador, ele já tinha sido prefeito. Ele estudou juridicamente, ele tinha um vasto conhecimento de estudo e de administração como prefeito de Roma. Então, quando ele assume a igreja, como o bom administrador que ele era, ele enriqueceu a igreja. Ele ajudou que a igreja enriquecesse. Ele cooperou para com isso, Ele administrou bem os recursos que vinham, ele ganhou muitas terras dos governantes daquela época, administrou bem aquelas terras. O autor fala aqui assim que a igreja floresceu em prosperidade durante o governo de Gregório. Com poder político e financeiro, ele foi um guardião da paz. É o que o autor diz aqui, que ele foi como se fosse um guardião da paz. Ele combateu lá na Itália os lombardos e ajudou com que os lombardos abandonassem o arianismo. E eu tinha uma definição bonita no slide do arianismo para compartilhar com vocês. Depois eu mando o slide para vocês, pode ter certeza com isso. E das suas criações em relação à teologia, na parte eclesiástica da igreja, o que Gregório cooperou, o que Gregório contribuiu. Ele criou, por exemplo, um canto, os cânticos gregorianos, instituiu os cânticos gregorianos, aquela música bonita, parece um tom de ópera, acompanhada pelo órgão, foi ele que instituiu isso na igreja. E a parte dos seus sermões, como que era a pregação de Gregório? Gregório ele era muito prático. A pregação dele não era muito de definir as questões teológicas, como que é muito famoso o termo, discutir os sexos dos anjos que a igreja fez naquele período. Essa não era a área de Gregório. A área dele era uma pregação mais prática, era algo que as pessoas entendessem e colocassem em prática. O foco dele era a humildade e a piedade, ou seja, que você tinha que ter uma vida condizente com aquilo que o Evangelho dizia, com a fé que você professava. Então, tinha que ser coerente essa questão. Esse era o foco da pregação de Gregório. A sua interpretação bíblica tinha como base a alegoria. A interpretação de Gregório eram interpretações alegóricas, com tipos, tipologias. A base da interpretação bíblica de Gregório era essa.
não sei quantas interpretações você conhece alegóricas, né? Tem vários livros sobre isso. O pastor Elias ama esses livros de alegoria e coisa do tipo, que foge muitas das vezes ali a base, né, da hermenêutica, da exegese, que perde-se totalmente. Mas, para você ter ideia, uma das alegorias assim, que eu já ouvi muitas vezes, né, como todo dia com o pastor, aí o pastor fez até aquela cara assim, como se estivesse chupando limão, né? Foi de Abraão, Isaac e Rebeca. Alguém já ouviu essa alegoria de Abraão, Isaac e Rebeca? Uma dessas interpretações alegóricas, esse texto, acho que capítulo 24 de Gênesis, fala que como se Abraão fosse a pessoa de Deus, Isaac a pessoa de Cristo e Rebeca do Espírito Santo. E aí tem uma explicação gigante por trás disso aí, para acontecer isso aí. Mas as interpretações alegóricas, elas são, como diz o pastor Elias, perigosas, né? Lá no seminário também, perigosas, e muitas das vezes elas são aplicadas por falta de ferramentas mais apuradas e mais profundas da teologia. E Gregório, ele tinha então essa linha de interpretação alegórica da palavra de Deus. Um dos seus escritos, né, que foi muito famoso, foi a Magna Moralia, que ele falava sobre o livro de Jó. É um livro bem extenso que ele escreveu, esse comentário, e nesse livro ele coloca Jó como se fosse a tipologia de Deus, os 7 filhos de Jó, homem, como se fosse o clero, né, os sacerdotes, e as 3 filhas como se fosse o povo leigo no meio da igreja. E ficou muito popular no tempo de Gregório esse escrito que ele fez. E uma outra contribuição muito boa que ele deu para a igreja foi o livro, do Cuidado Pastoral. Ele escreveu esse livro do Cuidado Pastoral, e nesse livro aí, ele teve uma repercussão muito grande nesse período, porque era um livro voltado para lapidar o clero, né, os sacerdotes. Ele falava dos pré-requisitos para o ministério. Então ele trabalhava a questão dos sacerdotes da época, dos homens da época, daqueles sacerdotes, dos padres, né, dos bispos da época. Então isso aí teve uma repercussão muito grande na época de Gregório. Outro ponto também interessante foram as questões doutrinárias mais profundas, como pecado de Adão, coisas desse tipo, como o que a gente fala, que é como se fosse a base do calvinismo, que ele já pincela ali a predestinação, né? A predestinação foi um dos pontos também muito bem abordados por ele, embora ele acreditasse que a predestinação ela era só para os eleitos. Você entende que é aquele termo que a gente usa, né? Dupla predestinação. Ele acreditava da predestinação apenas para os eleitos, então não era a dupla predestinação. Então ele sistematizou a doutrina e fez da igreja uma potência na área política da época. Ele fez a igreja uma potência na área política da época. Então, por isso ele é marcado como Gregório o Grande, o Papa da era medieval, e tem toda essa referência ao ponto de alguns estudiosos traçarem o marco do início da Idade Média da igreja, associando a pessoa de Gregório. A gente vai agora para o segundo ponto, que é a parte da expansão e retraimento do cristianismo. Quando o cristianismo se expande e ele retrai, porque era um período, a Idade Média, quando a gente fala assim da Idade Média, história como um todo, a gente tem que entender que as coisas são vivas e que os termos, né, definidos aqui, eles são didáticos. Podem vir outros estudiosos e refutar os termos que são escritos aqui, porque você tem que definir parâmetros, tem que definir limites, e didaticamente se define, mas eles são vivos, entendeu? As coisas estão acontecendo simultaneamente, e as coisas não são assim tão certinhas, tão direitinhas, mas por uma questão didática, os livros têm que apresentar dessa maneira. Então nessa parte, e a gente entende que esse período também, alguns comentaristas dizem que não houve muita imigração para o continente europeu ocidental, mas isso também é refutado, que houve muita invasão por ambos os lados e muitas populações, migrações em massa, a palavra é migrações em massa, que muitas das vezes não foram tão percebidas, né? Não é igual hoje que as fronteiras são vigiadas,
Daqui a pouco olhava, tem uma galera ali, de onde veio esse povo? Então já tinha vindo várias famílias, então migrações em massa. Com essas migrações em massa, então houve expansões e retraimento do cristianismo nesse período. Eu queria começar essa expansão tratando, quando a gente fala de expansão, a gente fala dos combates que a igreja teve para crescer e alongar. A igreja cresce como? Como que a nossa igreja cresce? Evangelizando. Deus vai, como diz lá em Atos, e Deus ia acrescentando dia a dia as pessoas da igreja. Só que nesse período medieval, a igreja também crescia com a espada. Conquistava um povo X aqui, conquistava essa tribo, e essa tribo aqui toda se convertia porque elas foram conquistadas. Então todo mundo ali aceitava o cristianismo. Quando um governante se convertia ao cristianismo, todos os seus governados se convertiam também ao cristianismo. Isso na teoria, porque a gente entende que a conversão é algo individual. E como eu falar, toda essa nação converteu. A gente pode falar, todas as pessoas dessa nação se converteram ao Senhor Jesus. Mas quando a gente fala, toda essa nação se converteu ao Senhor Jesus, então era um termo meio que político dessa época. Então a gente vai ver essas questões. Expande, retrai. Efeito sanfona. Expande, retrai, por conta dessas batalhas, por conta de povos que eram conquistados de fato com a palavra, porque a igreja assume uma postura, como é que se diz, profissional de evangelismo. Então eles começam a mandar assim, a fazer um plano, uma estratégia, algo orquestrado, não é o que acontece por acaso. Olha, a gente precisa conquistar aqueles povos ali para o cristianismo. E uma coisa interessante, embora a gente fale aqui da espada, que muitas das vezes era na espada, mas esses governantes, eles eram homens católicos mesmo, eram homens crentes, A gente fala católico por causa da igreja católica romana, mas a gente entende que só existia essa igreja cristã. Isso é interessante ficar na tua mente, essa igreja cristã. Então, na sua maioria eram homens verdadeiramente crentes, que eles acreditavam realmente que esse era o caminho que tinham que fazer, que era a maneira correta de se fazer isso. E nesse período aqui, que a gente começou em 580, 590, nesse período um pouco mais para frente, que a gente avança para o momento da expansão e retração do cristianismo, tem algo muito importante. A terceira religião monoteísta é criada nesse período. E isso impacta de uma maneira brutal a vida da igreja, a realidade da igreja, o cotidiano da igreja naquele período. Então, antes de começar a falar do islamismo, eu gostaria que o Emerson colocasse aí o vídeo, Emerson. Coloquei um vídeo aí do History Canon, um vídeo curto, sobre o islamismo. Também não é. Eita, fica assim não. Tem o VLC não? Tenta ver pelo VLC. Em MP4. Pode. O computador em cima está sem acesso à internet, então por isso que não vai ter como precisar. Também não. E vamos lá, mas a culpa é minha, mas eu testei aqui antes, testei tudo em casa e revi um vídeo que fala sobre o islamismo. Então, vamos entender essa religião do islamismo, É uma religião que é nascida ali naquele ambiente da Arábia pelos beduínos, e um desses beduínos que é o de nome Maomé, que nasceu em 570, morreu em 570, 632. E essas tribos beduínas, eles eram mercadores, uma das partes mais interessantes do islamismo.
na minha concepção, né? Isso eu estudei na parte aqui, olhando para uma questão da igreja, mas olhando na faculdade também. Eu fiz alguns períodos na faculdade de História lá no Rio, e cheguei a estudar o islamismo. E é muito interessante a criação, o desenvolvimento e a expansão do cristianismo. E essas tribos, muito obrigado, irmão Milton. E essas tribos, por elas serem tribos de mercadores, elas tinham muito contato com as outras religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Então, quando você faz uma comparação do islamismo, você vê que tem vários traços do cristianismo e vários traços do judaísmo. É como se ele fosse pegando partes e a gente precisa ter uma nossa religião, a religião aqui do nosso povo árabe, e construir-se, não foi construído, embora Maomé, né, e o Alcorão fala que Maomé, num belo dia, em 610, ele sente esse chamado, ele estava na caverna, ele tem uma visão, uma revelação, e Alá, Deus, fala com ele para ele instituir essa religião. A gente percebe que não é algo criado do zero. A gente percebe, tanto é que no próprio Alcorão tem citações de Abraão, reconhecido como profeta, como Moisés como profeta, está lá no Alcorão, são profetas reconhecidos pelo Alcorão, e que Jesus também está lá no Alcorão citado como um grande profeta, não como um Deus. E no Alcorão ele cita Maomé, então, como o maior de todos os profetas. Ele cita Abraão, entre outros, né? Não lembro agora exatamente o número de profetas que ele cita, são vários profetas, mas esses a gente encontra na nossa Bíblia, né? Abraão, Moisés, e cita Jesus como um grande profeta também. Então, em 610, ele sente esse chamado divino, e por 3 anos ele fica pregando sobre essa nova religião, e ao final de 3 anos ele consegue apenas 12 adeptos. No final de 3 anos, apenas 12 adeptos. Ele é expulso de Meca porque a religião dos árabes ali daquela região não era monoteísta. Eles tinham vários deuses. Uma fonte de água no deserto ele considerava um deus. Determinados altares de pedra de algum acontecimento miraculoso, eles acreditavam que aquilo consagravam como um deus e compartilhavam ali com aquela determinada tribo. Eram várias tribos, né? Não tinha uma nação. E essa religião ajuda então a formar como se fosse uma nação naqueles povos. Então ele é expulso de Meca em 622. E dessa fuga é conhecida como Hégira. A data, o ano dessa fuga é o que marca o primeiro ano do calendário islâmico, né? A fuga de Maomé. Ele foge de Meca para Medina. E por volta de 630, o movimento cresce tanto que Maomé consegue conquistar novamente Meca. E como que ele conquista Meca? Com diálogo, né? Com um bom discurso, né? Com a teologia profunda, não, ele conquista na espada. E daí então nasce o termo Guerra Santa, que é considerada a primeira Guerra Santa em nome de Alá e em nome de Maomé, e ele conquista Meca, e essa religião ela se propaga de uma maneira assim muito grande, muito forte e muito rápida. Para você ter noção, 610 ele tem a visão, 622 ele foge de Meca, 630 ele toma Meca, 632 ele morreu. 2 anos depois de tomar Meca, ele morreu, mas o islamismo continuou crescendo, 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 crescendo de uma maneira muito forte. Então, com esse crescimento do islamismo, a gente vai ver, então, com a força também militar do islamismo, a gente vai ver que a igreja, para proteger o cristianismo, vai precisar ainda mais de um reforço militar dos governantes na época. E aí a gente tem 2 batalhas que são as mais fortes. Em 718, com Leão, o Isáurico, em 718, na parte ocidental, ele tem uma grande vitória, protege então o reino ocidental, Constantinopla. É uma vitória assim um cerco que dura acho que de 715 a 718, ele tem essa vitória nesse período. E isso então gera crédito da parte dele para com a igreja. E ele era um general. Como general, depois que ele ganha essa batalha, ele ganha renome, ele ganha destaque com a igreja, ele ganha moral com a igreja,
Então ele pede para si também o título de rei, e é consagrado, é coroado como rei lá em Constantinopla. E 732, que é a Batalha de Tours, que é do lado ocidental, que é a batalha do lado ocidental, que ela ganha Carlos Magno, estava no meu slide. Carlos Magno, confirma? Carlos Magno. 732, Carlos Magno. Então tem essa batalha do Oriente. Então nesse momento aí é como se o cristianismo conseguisse colocar uma barreira para o islamismo no Ocidente e no Oriente, a partir dessas batalhas aí, que dá um refresco para o cristianismo. Porque nesse período o cristianismo, ao invés de si, ele estava em expansão. Daqui a pouco vem o islamismo pressionando, fechando, né? Como se fosse o inimigo da fé. Então ele para a sua expansão para tentar se proteger, para ele não sumir do mapa também. Embora estivesse longe disso acontecer, sumir do mapa, mas o crescimento do islamismo foi muito rápido, muito acelerado, esmagador, indo para cima deles. Então tem esses dois governantes, Leão III no Ocidente e Carlos Magno no Oriente, no lado Oeste, que para então o avanço do islamismo, que é a terceira religião monoteísta do mundo, a terceira maior, e que impacta esse período aí da igreja. Como resultado disso para a igreja, o que isso trouxe de resultado para a igreja? O que aconteceu no cenário político da igreja através dessas batalhas, através dessas dificuldades do islamismo? Esses governantes ganharam poder, né, porque eles ganharam reconhecimento diante da igreja, e por outro lado, ao momento que ele pede que a igreja reconheça ele está declarando que a igreja tem um poder de reconhecer, a igreja tem um poder, como se a igreja estivesse acima do rei. Eu vou destacar mais isso para frente nas dinastias aqui, Merovingia e Carolingia. Então vou dar esse destaque dessa questão da coroação do rei. Então a gente tem esse primeiro momento, que é o de maior reflexão da expansão e retraimento do cristianismo. E nós temos nesse período também, concomitantemente ali, dentro dessa faixa de tempo, a evangelização das Ilhas Britânicas. Então a gente tem o destaque da igreja, como que a igreja consegue evangelizar as Ilhas Britânicas, os sucessos e os fracassos nas Ilhas Britânicas, na Alemanha, nos Países Baixos, na Itália. Na Itália, o problema da Itália aqui eram os lombardos. Os lombardos um grupo bem radical, voltado para o arianismo, e o Papa aqui de Roma tem grande dificuldade com os lombardos. E ele precisa também do apoio desses reis teutônicos para ajudar ele a combater isso aqui dentro da Itália, lá no portão de Roma, no portão da igreja, essa dificuldade, essa luta, e através do apoio militar ele consegue uma conversão desses arianos, né, do arianismo para o cristianismo, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui do arianismo, né? Uma das coisas, uma das bases, né, desse pensamento ariano, da doutrina dele, era que Cristo não era Deus. Eles não criam na Trindade, Jesus não era Deus. Então essa era a forma de pensar, e eles queriam tomar o poder da igreja e impor essa doutrina, que era rechaçada pelos papas, pelos teólogos da época, mas eles acreditavam nisso piamente e tinham um grupo de seguidores muito grande. Eu não lembro se foi o Otacílio, se foi o Isidro que falou, que foi o Otacílio que falou, né? Que eles lançam a ideia, rechaça aqui. Então, pode acontecer uma batalha, morrem muitos representantes, vem outra geração, aquela geração morre, mas a ideia ficou viva. E na menor possibilidade, né, um coração alimentado daquela ideia reacende a chama daquele tipo de pensamento e volta novamente aquele problema junto da igreja. Temos a evangelização também na Espanha, que também tinha os arianos, visigodos. E aqui a gente fecha a parte da expansão e retraimento da igreja. E a gente vem aqui agora com outro item, que é o Império, o surgimento do Império e do cristianismo latino-teutônico, ou seja, o renascimento do Império do Ocidente. Quando a gente fala do renascimento do Império do Ocidente, né, a ideia é o seguinte: o maior império até então tinha sido ali o romano, né?
Então, o Império do Ocidente, que vem nesse período aqui, ele é quase tão grande quanto o romano. Ele foi o maior império cristão depois de Roma, que se estabeleceu. E a gente vai entender como que foi estabelecida esse império. Começa pela dinastia merovingia, com Clovis, né, que é um rei franco, 466 a 511 foi quando ele viveu, e Merovingia era do nome do avô dele que ele atraiu para si esse termo de dinastia merovingia. Um dos principais feitos de Clovis nesse período, ele deu muitas terras para a igreja. A igreja cresceu em terras mesmo, a igreja cresceu assim, em expansão de terras, ele doou muitas terras para a igreja, ele conseguiu unificar vários povos, né, os povos francos ali, ele conseguiu essa unificação, então ele ganhou muito poder, teve uma concentração de terra bem grande e deu muita terra para a igreja. Só que aconteceu o seguinte, tem um termo que eu tenho utilizado ultimamente, né, de ouvir várias vezes, várias pessoas falando, eu gostei muito desse termo, um pensamento que diz assim, que períodos difíceis constroem homens fortes. Homens fortes constroem períodos fáceis, tranquilos, de paz, né? E períodos tranquilos, de paz, de tranquilidade, de abundância, de prosperidade, constroem homens fracos, que não conseguem sustentar esse bom período e que vai gerar períodos difíceis mais na frente. Então a gente pode ver como se fosse a aplicação aqui através do Império Merovingio. Porque quando Clovis morre, os seus filhos, eles não conseguem sustentar esse mesmo padrão político do seu pai. E aí começa então uma era em que tinha lá a dinastia merovingia, que era o rei, e os filhos dele estavam ali para reinar, só que eles eram figurantes para reinar. Eles eram mas porque eles abriram mão, entendeu? Porque eles estavam acostumados à boa vida do palácio. Eles eram playboys medievais, podemos dizer assim, playboys medievais. Imagine você, seu pai foi um grande conquistador, foi um homem de guerra, conquistou a paz, consolidou a paz no seu período, prosperou, atraiu o respeito de todos, o medo de todos, e nesse período eles estavam como? No palácio. A vida do palácio era de boa comida, era de festas, então eles se acomodaram e não se aproximaram para entender como era a administração do reino do seu pai. Então nesse período surge o que eles chamam de prefeito do palácio, esse título, prefeito do palácio, que é onde vão começar os reis carolíngios. Do primeiro foi Pepino de Heristal. Então Pepino de Heristal ele foi o primeiro prefeito do palácio. Então ele administrava o reino. É ele que lidava com os nobres, é ele que lidava praticamente com o dinheiro. Quando a gente olha na história, fora da visão da história eclesiástica, eles abrangem mais essa questão do poder, né? Foi uma omissão dos descendentes de Clovis, e que nesse momento aí, quando o prefeito percebeu que estava mandando, ele não quis voltar mais o poder da dinastia merovingia. Então o primeiro foi Pepino de Heristal. O segundo foi Carlos Martelo, filho legítimo de Pepino, que tomou as funções de prefeito do palácio depois de 714. Suas habilidades de guerreiro foram logo desafiadas, porque os muçulmanos que assolavam a Espanha estavam tentando controlar a Europa ocidental. Então Carlos os derrotou em 732. Então Carlos Martelo. E o sucessor... Esse aí que você falou. É esse aqui que foi da Batalha de Tours. Contra os islâmicos. Isso mesmo, esse aqui que foi da Batalha de Tours, 732. E uma das coisas assim que mais ficaram fixas na minha mente, né, de quando eu estudei esse período medieval lá na faculdade, é o seguinte, né, que os líderes romanos, eles eram políticos, de famílias nobres. Agora os líderes germânicos, eles eram homens de batalha, eram um homem que ia na frente da guerra. Ele ganhava o respeito dos seus comandados porque eles iam para a batalha, eles iam para a guerra. Eram homens de sangue mesmo, e que também associavam depois a habilidade de governar,
a unidade política, mas principalmente eles eram homens de batalha, eram homens de guerra. Então, para esse período da igreja, queridos, vamos pensar assim, a história está nas mãos de Deus, né? Então, se você olha de uma visão panorâmica, se você sai assim da história e olha de cima, você vê que é como se fosse um caixa perfeito para aquele momento da igreja para proteger o sagrado. Há esse entendimento, como se fosse um casamento perfeito desse período. Como a gente olha na Bíblia, na história dos reis, dos juízes, por exemplo, Deus não levanta juízes, a gente vê assim, Deus levanta juízes, levantou Sansão, levanta Débora, e você percebe que cada juiz tem uma característica fundamental para aquele período de crise que estava passando. Então, muitos teólogos veem com esse entendimento também, a história estava nas mãos de Deus. Então, o sucessor de Carlos Martelo, olha o nome dele, Carlos Martelo, e era uma das armas dos teutônicos, né? Aquele martelo gigante, que era o martelo de um lado e o machado do outro, era uma das armas, né? Tinha até uma imagem salva dele também. Então ele conquista essa batalha para a igreja de Roma, e eles eram também evangelizadores. A gente falou aqui de homens de guerra, a gente falou do perfil desses homens aqui da dinastia Merovingia, Carolíngia. Homens de guerra, como administradores, mas eles eram homens de fé. A história comum ela fala assim, que o homem medieval era sobretudo um homem crente, um homem que cria. Assim também como Gregório, ele era supersticioso, era um homem de muita fé, era um homem muito crente, que acreditava mesmo assim, nos milagres que Deus poderia fazer. E aqui a gente vê esse mesmo pensamento por esses governantes, que ainda não são imperadores. E o sucessor dele, sucessor de Carlos como prefeito do palácio, foi seu filho Pepino, conhecido como Pepino o Breve. E Pepino o Breve tem um destaque muito importante para ele, porque eles assumiam como prefeito do palácio, né? Os carolíngios. Os reis eram os merovingios. Eles eram os prefeitos do palácio, eles eram os administradores. Nós estamos aqui para administrar e governavam, iam para a batalha, iam para a guerra, iam para a luta. E quando chega aqui o Pepino o Breve, ou Pepino o Grande, 714 a 768, ele governa com seu irmão de 41 a 47. Aí o irmão dele vai para um mosteiro. Então Pepino ele se torna o primeiro rei carolíngio. Então nesse momento ele fala assim, olha, minha família, como se ele dissesse, estou parafraseando, minha família já está pagando preço, indo para a guerra, morrendo, lutando, a gente está trabalhando por esse reino, por que a coroa está lá com os merovingios? A coroa vem para a gente. E ele é o primeiro da dinastia carolíngia a ser coroado. Então ele foge do título de prefeito, que ele assume, né, como título de prefeito, governante perfeito, né, prefeito, e depois de certa batalha, depois de certo contexto, ele fala assim, não, eu vou ser o rei. E ele então é coroado pelo Papa Zacarias. Tinha uma troca, né? Isso. Do Papa com o rei, igual você falou agora há pouco aí, terras para cá e poder, né, da igreja dado também para o governante. Isso mesmo. Então, por isso que chama Sacro Império, né? Sacro Império. Então essa troca ela é nítida o tempo todo, essa troca de interesses, né? Essa troca de interesses ela é nítida o tempo todo. Bom, meus amigos ali são os melhores da face da terra, conseguiram converter o vídeo. Vamos passar o vídeo aí do islamismo. Pode passar, amigos. Na antiga Arábia havia um grande deus e muitos deuses locais. As pessoas temiam os gênios, demônios que viviam na escuridão. O grande deus de Meca era Hubal. Junto a ele havia Alat, um tipo de deusa da guerra. Usa, a deusa da estrela da manhã. E Manata, a deusa do destino. Árvores e fontes e às vezes pedras eram objetos sagrados. Diziam que algumas, como a pedra negra da Caaba, havia caído no paraíso.
Nem todas as tribos eram pagãs, algumas eram cristãs ou judias. Os locais dedicados aos diferentes deuses eram administrados por clãs específicos. Em Meca, o clã dos Coraixitas controlava a Kaaba e por isso faziam parte da elite da cidade. Sim, tenho belos itens. Everett, por favor, venha ajudar. Os Coraixitas também tinham monopólio sobre a considerável receita do comércio com os peregrinos, por isso frequentemente havia discussões. Ei! Ei! Sai! Essa região é nossa, saia daqui! Você não pode ficar aqui! Você entendeu? Anda! Vai embora! Eu já vou. A concorrência não era bem vista. Então poucos ricos dominavam. E muitos outros se sentiam excluídos. Mas esse mundo de muitos deuses foi deixado para trás por um homem que nasceu em Meca em 571 depois de Cristo, Maomé. Ele lançou as tribos da Arábia para o centro de eventos mundiais. Ele fundou uma nova religião. Dizem que Maomé costumava se isolar em uma caverna para meditar. Em sua reclusão, ele teve um encontro sobrenatural. A história ficou conhecida como Noite do Poder, marcando a data de surgimento do islamismo, que significa submissão à vontade de Deus. Maomé disse que o arcanjo Gabriel o tinha encarregado de persuadir os homens a deixarem de lado o paganismo e se converterem à vontade do único Deus, Alá. Para seus seguidores, Maomé era o selo dos profetas, o maior e mais importante dos profetas. Havia Abraão, o patriarca das 3 grandes religiões do Evangelho. Moisés, o maior profeta dos judeus. E Jesus, o salvador do mundo e fundador do cristianismo. De acordo com o Corão, que Gabriel viria a revelar, Jesus teria profetizado a chegada de Maomé como seu sucessor. Inscreva-se no canal do History no YouTube e veja novos vídeos. Bom, legal o vídeo, né? Bem resumido, pequeno, mas uma ideia bem interessante, né? Também você encontra na internet um quadro comparativo, né? Já que a gente voltou de Islã, um quadro comparativo de detalhes que apontam que, de fato, houve um certo plágio, né? Principalmente no judaísmo. A questão das festas, você vê uma semelhança das festas islâmicas com as festas judaicas, a periodização, né? O período dessas festas, jejuns que eles fazem. Então, tem um certo paralelo, é como se, isso aqui achei legal, acho que dá para a gente colocar aqui também. Então, tem esse certo paralelismo aqui. Então, a gente estava falando aqui de Carlos Martel e Carlos Pepino Martel. Breve. Carlos Martelo Pepino Breve, que foi o primeiro que se consagrou como rei. Então, ele se consagrou como rei. Isso. Qual foi a situação aqui? A oportunidade que Pepino teve para essa expansão de poder foi o pedido de ajuda do Papa Zacarias contra os lombardos arianos que estavam colocando em xeque a autoridade do Papa na Itália. Então, Pepino foi consagrado, possivelmente por Bonifácio, como rei dos francos. Então, a gente entende, a igreja teve um problema urgente, pediu socorro, foi lá, atendeu prontamente, livrou a igreja. Em contrapartida, então agora você me reconhece como rei, né? Rei cristão, o rei aqui dessa situação, e ele foi reconhecido então como rei. O último da dinastia merovingia, né, que era os descendentes de Clóvis, foi Childerico. O que sucedeu então o que sucedeu Pepino, o Grande, foi Carlos Magno. E esse sim, as fotos, né, os retratos dele, você encontra assim, são deslumbrantes da grandiosidade que ele representava. Então foi Carlos Magno, filho de Pepino Breve.
Ele subiu ao trono em 768. Em 768 ele assumiu a coroa do pai dele. Em 768 ele assumiu a coroa do pai. Quando então ele ajuda ao Papa Leão contra os lombardos e ganha essa batalha, o Papa quase que sofre um impeachment da igreja, ele ajuda o Papa a voltar ao poder. Em reconhecimento a isso, o Papa nesse momento decreta ele como imperador, que era um título que não se via desde Roma. E aí a gente vê o ápice, que é o título do capítulo que a gente começou aqui agora, né? O renascimento do imperialismo no Ocidente. Então o ápice é em 800, quando ele é coroado como imperador. E essa foto, né, esse quadro que é pintado de Carlos Magno ajoelhado e o Papa colocando a coroa de imperador sobre a cabeça de Carlos Magno, é um fato assim interessante, é uma imagem que fala. Ou seja, que a igreja tem autoridade até mesmo para consagrar um imperador. Mas entre linhas está dizendo o quê? Que a igreja está acima do poder até mesmo do imperador. O império cristão nesse momento, como o título chama, Império do Ocidente, nunca tinha sido tão grande desde a queda de Roma lá em 476. Então ele assume esse posto de imperador. É interessante que mais à frente, um outro imperador franco, que é Napoleão, muito mais à frente, né? Napoleão. E aí tem algo assim que é bem emblemático, que a gente pode fazer a comparação de Carlos Magno e Napoleão. O que Napoleão faz? Ele pega a coroa e coloca em si mesmo, como imperador daquele reino. Ele se declara. E quando ele faz isso, ele está dizendo para todo mundo que não tem ninguém acima dele. Diferente de Carlos Magno, que quando ele se ajoelha, e a imagem assim é clara, ele é ajoelhado e ele recebe então essa coroação do Papa, a imagem que passa, a ideia que passa, e de fato o que é transmitido nesse momento é de que a igreja está acima até mesmo do imperador. Quando a gente fala de Carlos Magno, ele era a típica referência de um rei franco, um rei teutônico, um rei medieval, podemos dizer assim, porque ele já era franco, né? Um rei medieval. A gente pode fazer uma comparação com Esaú, né? Esaú não, é o Saul. A Bíblia fala que Saul passava, né, dos ombros para cima de toda a população, colocava todo mundo do lado assim, é como se fosse, fica de pé, irmão Milton, por favor, fica de pé, irmão Milton. É como se fosse eu e o irmão Milton assim, ó. O mais alto no povo de Israel seria eu, né? E irmão Milton aqui era o Saul. Então, pequenininho perto dele. Tu podia olhar de longe que já via ele lá, esse sorriso bonito, essa cobertura resplandecente, né, do irmão Milton, de longe se via. Então, quando a gente vem aqui para Carlos Magno, a descrição dele é que tinha 2 metros de altura e que ele era muito forte, ele tinha um corpo proporcional, parecia um monstro, 2 metros, parecia, a gente pode comparar ele assim, um outro exemplo que a gente tem aqui na igreja, né, um padrão, Davi, olha só, bração, fortão, grandão, fortão, e ele tinha barba branca, cabelos brancos, compridos, que passava aquela imagem também de credibilidade muito grande, as pessoas olhavam para ele e falavam, de fato, esse aí é um homem, esse aí, e muitos diziam assim, de fato, esse aí é escolhido por Deus, assim como lá em Saul, né? Esse aí, as pessoas reconheciam que esse aí foi um homem realmente escolhido por Deus para ser o nosso governante, para ser o nosso imperador. Carlos Magno ele realiza muitas obras em favor da igreja, a contrapartida. Recebeu a coroa de imperador, então ele dá a contrapartida para a igreja também. E ele contribui com muitos feitos para a igreja, expande também a igreja territorialmente, reconhece documentos duvidosos, que davam posse de terras para a igreja, que muitos estudiosos dizem que esses documentos são falsos, e o livro até dá essa ideia, não confirma, mas dá essa ideia. Então há uma expansão territorial da igreja muito grande no período de Carlos Magno. Ele coopera também com a questão da evangelização, ele era um homem crente, né? A gente pode dizer que ele era um homem crente. E aqui na conclusão, a gente pode tirar aqui da conclusão, ele tentou a unificação do Oriente com o Ocidente.
Minha conclusão está no slide aqui, não lembro agora da conclusão, mas a gente fecha aqui com Carlos Magno e na próxima aula a gente vai dar prosseguimento da queda do Império Merovingio, né, a queda desse império, e eu quero que você guarde a seguinte informação: a expansão territorial da igreja, o poder político da igreja, ela chega, a gente pode dizer, no ápice aqui, no governo, né, do imperador Carlos Magno, como se fosse o ápice do poder papal, do poder da igreja, poder político, poder financeiro e poder militar da igreja. Então, a gente está aqui no ápice da igreja. Então, quando eu retorno agora para a introdução que eu fiz sobre a visão desse período da Idade Média, você consegue entender agora o porquê que a visão do homem da Renascença falava que foi uma época de obscurantismo, de nenhuma evolução, de nenhum crescimento. E você consegue entender também o porquê que a visão protestante diz que também foi uma época obscura, porque a igreja ela se distanciou da igreja primitiva, da fé da igreja primitiva, do pensamento da igreja primitiva, da simplicidade da igreja primitiva, e você também entende porque na visão da igreja católica romana foi a época de ouro, porque a igreja cresceu tanto até chegar ao imperador Carlos Magno. E na próxima aula a gente dá prosseguimento dessa queda e que você tem que guardar, repito, guarda isso aí na sua mente, é o ápice da igreja, né, dentro de um império, o ápice da igreja romana é um império, da expansão territorial, que isso vai fazer toda a diferença na aula que a gente vai dar continuidade, que é o declínio desse império merovingio. Amém? Alguma pergunta que eu possa responder agora? E se eu não puder, o irmão Milton vai responder. Se ele não puder, o pastor responde. E se o pastor não conseguir, irmão Socorro com certeza responderá. Eu acabei de dizer que essas coisas complicadas, se a gente tem que entender. Ai. Alguém tem alguma pergunta? Ou alguma coisa? Aí, Jadier, meu amigo historiador, meu Otacílio, meu amigo seminarista. Ok. Bom, peço desculpa aos irmãos por conta do slide. Eu vou salvar em um outro tipo de modelo e vou encaminhar depois para o grupo da igreja, tá bom?